Tá começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre um tema importante. Então, se você está na dúvida do que vai ser exigido de você, quais são as tendências, o que o mercado tá vendo para a carreira de tecnologia, né? Seja você um júnior, um pleno, um sênior, é exatamente esse episódio, né? Esse episódio é para você. Para falar sobre isso, estamos aqui com o Luiz e com a Rafa, né? Meus companheiros de bancada hoje. Olá, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E aí, pessoal, bora para mais um. Primeiro, eu queria começar aqui esse episódio falando sobre um paradoxo que a gente está vendo no mercado de tecnologia. Se, por um lado, a gente tem algumas pesquisas, né, algumas fontes, como, por exemplo, o Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos, que ainda projeta crescimento na área de tecnologia, projeta 15% de crescimento até 2034, impulsionado aí por IA, por IoT, por cibersegurança, a gente, por outro lado, está vendo uma realidade em 2025 um pouco diferente. No final das contas, assim, tem algumas fontes que falam, por exemplo, The Pragmatic Engineer de 2025 fala que as vagas de software engineer estão no menor nível que elas já tiveram, né, nos últimos 5 anos. Além disso, as vagas de nível de entrada, né, ou seja, de estágio, né, de júnior, elas também caíram 50% nas grandes empresas e 30% em startups desde a pandemia. E o emprego para trabalhadores nesse nível de entrada, como por exemplo para codificação, né, e estágio, como eu estava falando, caiu 13% desde 2022, segundo a Stanford Digital Economy Lab. Então, o fato, né, que existe uma projeção de crescimento, mas ao mesmo tempo a gente vê esse cenário de diminuição, principalmente nas vagas de entrada. E ainda tem um outro lado desse espectro todo e que ainda causa uma maior estranheza nesse cenário, que é a história dos sêniores, porque a gente tem uma crise ainda histórica de talentos sêniores no mercado de tecnologia. O IDC, né, ele projeta que até 2026, mais de 90% das organizações globalmente sentirão o impacto da escassez de habilidades, né, resultando em perdas de mais de trilhões aí de dólares. E aqui no Brasil, 73% das empresas relatam dificuldade em contratar profissionais qualificados, a maior taxa já registrada. Então, gente, é exatamente esse paradoxo que eu queria introduzir nesse episódio, que é isso, né? As empresas, elas não conseguem os especialistas, as pessoas sêniores que elas precisam, mas ao mesmo tempo elas também estão fechando as portas de entrada, né, das pessoas mais júniores, né, que estão começando na carreira de tecnologia. É com este cenário que eu queria começar essa conversa, justamente como que vocês estão vendo. Porque esse cenário da entrada, a gente já falou aqui no Entre Chaves algumas vezes sobre essa crise, né? E aí, com IA, como que vai ser o treinamento do júnior? Como que o júnior vai aprender a ser sênior se ele não vai ter oportunidade? Então, a primeira pergunta que eu queria que a gente conversasse e discutisse é, será que essa mudança no mercado, ela é passageira ou ela realmente veio para ficar? Realmente, assim, as vagas de entrada no mundo de tecnologia realmente vão continuar diminuindo e a gente vai continuar vendo esse fenômeno esquisito de empresas que precisam de sêniores, mas que não treinam, né, júniores para isso. O que vocês acham? Então, vamos lá. Eu acho duas coisas interessantes para pontuar nesse começo. Esse dado de que nós estamos agora no menor nível de vagas dos últimos 5 anos, que agora coincide com 2020, o ano da pandemia. E se a gente parar para pensar, 2020 foi justamente quando criou-se aquela bolha de tecnologia, onde, assim, para achar profissional era praticamente impossível, porque todo mundo foi pro digital, era uma coisa de louco, o emprego, assim, você dava um tiro pra cima, assim, era vaga pra todo lado. Então, isso, de uns tempos pra cá, vem nessa diminuição, ao mesmo tempo que veio o crescimento da IA. São dois fatores que aconteceram, né? A bolha, ficou alguns anos, 2, 3 anos, essa bolha do mundo digital, desenvolvimento, profissionais. Passava na esquina ali, Nossa, jogava um não, currículo, você já estava contratado, né? Não, e com Assim. os salários muito acima do que sempre foi, e muito acima de assim, os salários de pessoas júnior ganhando coisa absurda. Isso estourou, essa bolha estourou, e aí veio essa da IA. Eu acho que essa mudança veio para ficar. Mas por quê? Ao longo de muitos anos de trajetória, eu sempre vi a questão da estruturação da empresa como uma pirâmide, onde, né, tem a base ali do pessoal de entrada, dos júniors, e aí, dentro desses júniors, a empresa vai selecionar aqueles que se destacam e logo
são promovidos para pleno. Dentre essa camada, você escolheu os que se destacam e vão para sênior. Então, para você ter uma quantidade aí de 10 sêniors que você precisa, às vezes você precisava ter 40 júniors, para desses 40 júniors, você selecionar 30, 25 plenos, para deles você vai conseguir tirar os 10. E para que isso também? Porque você precisa de ter o pessoal, quanto mais alto ali na carreira pleno, tem os especialistas, tem o arquiteto, a galera que vai pegar essa parte mais estratégica, mais design, mais desenho e tal, e o pessoal vai estar executando. Você precisa de ter essa quantidade de gente para ter os que vão subir, mas também você tem que ter lá embaixo a camada da galera que está lá embaixo realmente pondo a mão na massa e executando. Com o advento da IA, essa parte do ficar na camada de baixo executando cai muito. Então, em vez de você ter essa pirâmide, a tendência é que seja a coisa mais reta. É tipo a implosão demográfica, né, que a gente vê acontecendo. Então, para você ter uns 10 sêniors bons, você não precisa mais pegar uns 40 júniors e ter os que vão subir e os que vão ficar executando. Você pode pegar pega uns 20, 25 júniors, desses você vai Entendi. tirar Acho que um vai, pouco, né? A pirâmide estava assim, talvez ela ela vai vai começar a ela ser um vai pouco mais achatada. vai achatar. Mas você acha que ainda assim vai existir mais júnior? Porque Vai, afinal, assim, né? Essa pirâmide, para quem tá nos ouvindo, a gente tá aqui fazendo gestos com os braços para representar. Aulas de geografia no Entre Chaves. Se a gente, né, enfim, se a pirâmide for invertida de fato, a empresa não necessariamente pode continuar saudável financeiramente. Não sei Não, se inverter pode eu não acho. inverter, você acha que Não, não? inverter Você não. acha que é Eu mais acho que assim, achatar do que de fato inverter? Eu acredito que eventualmente pode se inverter, mas isso aconteceria esse processo de estabilização que você falou. Porque se você, por exemplo, você tem essa pirâmide invertida, você vai começar a ter salários muito maiores para sênior, porque vai existir muito pouco profissional no mercado. Mas se você Não se inverte, sustenta. Não se sustenta, como é que você vai exatamente. continuar alimentando o sistema para ele ter ela invertida, entende? Eu acho assim, vai chegar próximo do que seria um retângulo, né? Em vez de ser aquele formato triangular, mais próximo do retângulo, porque para você continuar crescendo o número de sêniors, vai chegar uma hora que você vai ter que continuar entrando mais gente, e mais gente, mais gente, para conseguir alimentar o andar de cima. Só se for hora você parar de contratar. E aí vai todo mundo subindo no funil e acabou. Mas enquanto você estiver contratando, vai estar sempre entrando gente. Chega uma hora que, com justamente essa questão do advento da IA, você não precisa mais ter o mesmo número de pessoas na empresa que você precisava antes. Então, você diminui o número de pessoas para produzir a mesma quantidade e você diminui o número de pessoas que são meras executoras. Você precisa ter mais pessoas críticas, mais pessoas pensantes, mais pessoas que vão estar ali revisando o conteúdo da IA, aprendendo, mas se diminui essa. Por isso que eu acho que é uma mudança que veio para ficar. Eu não acho que ela vai ser drástica, assim. Entendi. Igual você falou, caiu 13% e tal. Eu acho que vai ficar, talvez caia até um pouco mais, mas vai continuar sempre tendo vaga. Entendi. Vocês não acham que isso talvez vai mudar um pouco a régua do sênior? Porque hoje é muito abstrato, né? Esse conceito de, quem é pleno, quem é sênior. Então, talvez você teria, por exemplo, profissionais que hoje são considerados como pleno, mas num cenário como esse, ele já seria um sênior, poderia se passar por um sênior. Eu tenho dúvidas, assim, justamente porque eu acho que o sênior hoje, com IA, ele é o cara que realmente consegue ser talvez o mais produtivo possível, né? E justamente eu acho que isso é um dos motivos disso é justamente por muita bagagem que ele teve na sua vida, na sua carreira, né, de programação, né? Ele, além de conseguir revisar as coisas rápido, provavelmente que a IA faz, que isso é uma das coisas, por exemplo, que eu vejo que os júniores reclamam bastante, que é, poxa, a IA gera um volume de código muito grande, eu me perco e demoro muito para revisar. O sênior não, provavelmente ele já tem mais habilidades ali de revisão, justamente pela bagagem que ele tem. E provavelmente, né, ainda mais se ele é um grande, né, um grande adopter, né, de IA e sabe utilizar bem, eu acho que ele se torna ainda mais poderoso, vamos falar assim, né? E aí eu não sei, é uma pergunta muito boa essa que você fez, porque eu realmente tenho minhas dúvidas se, né, um pleno com a sua bagagem e com IA, ele é basicamente como se fosse um sênior hoje, que é isso que você está falando, né? Mas ao mesmo tempo, esse sênior, ele também vai ser um cara que vai conseguir performar melhor, provavelmente, né? Mas aí eu pergunto, o cara que tem um conhecimento pleno, ele consegue julgar o que a IA está gerando, se está dentro das melhores práticas? Ele realmente sabe olhar criticamente e falar, IA gerou isso aqui.
Foi não, isso aqui eu vou Então, alterar porque eu não é a acho que melhor é prática. eu acho que é justamente por isso que o sênior performa melhor com IA nesse momento e por isso que eu acho que essa pirâmide também tá dando essa achatada, porque as empresas também estão buscando mais sêniores, justamente por isso. Porque são essas pessoas, por toda a carreira e experiência que elas tiveram, que elas conseguem ser mais críticas, conseguem dar, né, assim, revisar códigos mais rapidamente, como eu falei, mas não só isso. Olhar e conseguir detectar falhas que a IA colocou ali que talvez um pleno, um júnior não veriam. Exatamente por esse motivo que eu acho que as empresas também, né, as empresas estão querendo mais sêniores, porque essas pessoas, por causa da sua bagagem, porque afinal elas construíram a bagagem delas num momento em que não existia IA, né? É foda porque esse episódio, gente, é meio filosófico mesmo, assim, né? A gente tá aqui meio, né, enfim, fazendo previsões, conjecturas, enfim. Mas o fato é que o sênior, ele foi treinado a vida dele do jeito que a gente programava anteriormente. Então, as bagagens que ele tem de revisão disso e daquilo é de um jeito. E aí, eu acredito que esse é a skill que as empresas agora estão buscando. O que não significa que daqui a pouco isso não vai mudar, no sentido assim, que o estagiário e o pleno também vão ter essa bagagem mais rapidamente. Porque é quase como se, na minha cabeça, a gente começasse a ver o dev como arquiteto. O dev, ele para de ser o fritador de pastel. Ele passa a ser o cara que vai revisar um código. Então, a habilidade que ele tem que desenvolver é diferente. E é isso que eu tô querendo dizer. Ou, não sei se eu fui muito confusa, mas basicamente é assim. As empresas hoje estão buscando sêniores, na minha visão, um dos motivos é porque essas pessoas tiveram uma bagagem gigantesca anteriormente, por causa do jeito que, né, enfim, a carreira era anteriormente, e elas atualmente conseguem fazer boas revisões, conseguem dar, né, bons direcionamentos para IA, conseguem descobrir essas falhas e tudo mais. Coisas que plenos e júniores talvez tenham um pouco mais de dificuldade. Mas talvez o passo seguinte vai ser treinar plenos e sêniores a terem essa facilidade. Só que isso daí vai ser muito mais rápido, na minha visão, do que anteriormente era feito, entendeu? Porque o cara, além de para chegar nisso aí, ele tinha que saber programar muito bem. E agora esse programar muito bem, quem faz é a IA. Mas será que ele não precisaria ter essa bagagem para poder se tornar um bom revisor de código? Parece que é um dilema, né? O É um ovo ou a dilema galinha. mesmo, assim. Como a gente tá num momento de transição, é um dilema mesmo, Você até na minha falou, visão, sabe, assim. você até falou assim, porque primeiro a pessoa tinha que aprender a programar muito bem para chegar nesse ponto. Agora ele não vai precisar aprender a programar muito bem. Então, será que ele vai chegar nesse ponto? Eu entendo que isso eu concordo com vocês, tá? Que isso é uma coisa meio paradoxal mesmo. Tipo, como então que eu vou saber revisar bem se eu não tive nem a bagagem do básico? E assim, a gente tá num momento de transição, acho difícil, mas eu acho que são habilidades um pouco diferentes. Que é assim, eu treinar o meu olhar para achar problemas em um código é diferente de eu saber a sintaxe de todo o meu código. Tipo assim, conseguir programar manualmente o dia a dia. Eu acho que são habilidades diferentes. Que assim, se você começar a treinar o cara, que é o júnior lá, a ter este outro olhar, é diferente, né? Assim, ele vai aprender talvez mais rapidamente a ter esse olhar. Mas assim, eu também tô falando isso baseado, né, enfim, do que eu tenho lido, no que eu tenho estudado e tal, mas não é necessariamente verdade, tá? Assim, mas é o que eu acredito hoje, de verdade. É o que eu acredito mesmo. Porque eu acho que a gente tá num momento de transição e a gente vai meio que ter que começar a ensinar essas outras habilidades para esses desenvolvedores mais júniores. E essas habilidades que são mesmo de revisão de código, né, de encontrar falhas de segurança, de conversar muito bem com a inteligência artificial e mais, de olhar para coisas de produto, de olhar para propósito, de ver coisa de negócio. Isso aí que eu acho que são outras skills mesmo, que hoje não necessariamente o cara que está entrando ele recebe. Na época que eu comecei a desenvolver, na época que era como os maias faziam, a gente era obrigado a assimilar uma série de conceitos, uma série de teorias que fortaleciam esse conhecimento. Só que hoje eu tenho visto cada vez mais pessoas que desenvolvem, a IA faz, muitas vezes ela não preocupa em entender o conceito por trás. E eu tô falando assim, conceitos básicos, tipo o Solid,
tipo o conceito de arquitetura limpa, é uma coisa que a gente foi treinado ao longo do tempo a observar, a fazer, a conhecer. Aí meu medo é que a gente vai começar agora a entrar numa fase, numa geração de pessoas que, assim, pô, não vou ficar perdendo meu tempo estudando e decorando e ficar interiorizando esse monte de conceitos se eu vou usar o código que a IA tá fazendo. Mas se eu tenho que revisar, eu vou ter que saber, E aí que tá a né? questão, a Se eu pessoa... tenho que revisar, Exatamente, aí que eu tá. tenho que saber certos conceitos, né? Senão eu não vou Deveria. conseguir descobrir, né, aquela vulnerabilidade de segurança. Eu não vou saber se aquele código que tem um tanto de fora aninhado, por que ele não é performático. No final das contas, eu vou precisar estudar ainda. Porque aí minha opinião polêmica do futuro, mas que não é para 2026, é que talvez nem isso eu vou precisar de saber. E é daí que vem o achatamento que eu tô falando. Porque para você selecionar quais vão ficar ali e vão passar do júnior e crescer na carreira, são esses. Os que querem realmente... Isso não foi a IA que trouxe, não. Isso a gente já vê, assim, o projeto que eu tô atualmente... Você vê pessoas com muitos anos de experiência que pecam em conceitos muito básicos que eles não sabem. Pessoas que não sabem conceitos básicos mesmo, conceitos de DDD, que a gente vai discutir, que a pessoa assim, não sabe diferenciar o que é uma entidade do objeto de valor. Então, assim, isso não foi IA que introduziu isso. Então, tem pessoas que... eu aprendi, eu fui adestrado a fazer assim e eu vou fazer assim. Por quê? Não, porque é assim que eu aprendi a fazer, eu faço. E tem aquelas pessoas que não, que assim, pô, eu tô fazendo assim, mas por quê? Por que é assim e não assado? Por que esse é o melhor jeito? Por que é assim que se faz? Qual o conceito? Porque o Solid... O que é o Solid? Deixa eu ver, peraí. Não, bacana, legal isso aqui. Tem pessoas que já naturalmente... Eu quero aprender a fazer o certo. E quero saber por que isso é o certo. Essas pessoas, independente de ter IA ou não ter IA, elas vão ter o lugar delas. Porque vai ter esse achatamento e elas são as pessoas que vão percorrer isso aí. Eu deixando bem claro, gente, que eu uso IA todo santo dia, eu faço pair programming com o Copilot. Quando eu disse isso aqui é IA, pelo amor de Deus, quer dizer, você nem delegou, você delargou pro Copilot e pro sua IA, você delargou seu código, ela gerou o que quis, você comitou, você nem leu. Você simplesmente falou assim, IA, gera isso pra mim. Beleza, abre o PR. E é isso que eu quis dizer. Não, porque, isso, assim, isso não estamos nesse momento, com certeza, de não. maturidade. E Não quando estamos, e ainda assim, não temos essa confiança. o código do E, cara assim, funcionava. E até tinha no episódio de Vibe Coding que a gente fez aqui, assim, até métricas de segurança, de vulnerabilidades, né? Mas o fato é que muitas das linhas sugeridas, né, contêm vulnerabilidades. Então, se a pessoa nem olhou, né, ela delargou, gostei, né, do termo, ela delargou para IA, pô, com certeza tá aí, né, incluindo vulnerabilidades e possíveis, né, brechas de segurança no código, que eu acho que é o principal, sem contar os débitos técnicos, né, que a Rafa tá batendo na tecla Só ali. pra vocês entenderem, assim, desse contexto que eu tô falando, o código da pessoa funcionava. Não tinha nenhuma vulnerabilidade do ponto de vista de segurança, que assim, funcionava. Mas quando eu vi o que a IA gerou a pessoa, gerou um monte de código como sendo classes estáticas. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, beleza, como é que você vai testar isso? Classe estática você não consegue injetar, você não consegue testar, ou você não consegue mocar. Consegue mocar, né? Consegue mocar. Volta lá. Volta lá, revisa seus conceitos, cria algo que seja testável, não sei o que e tal. Então, assim, e não só eu dar pau no PR, mas explicar pra ele por quê. Isso, e é isso que eu Assim, cara, acredito. se você tá gerando código estático, tem esse problema, não sei o que, nessa que não é vantagem, porque essa classe vai ser usada dentro da outra, eu não vou conseguir mocar e tal. E você explicar pro cara, pra ele entender, porque da próxima vez que a IA gerar alguma coisa que ele olhar, ele fala assim, peraí, isso aqui não vai ficar legal se eu fizer desse jeito, porque ele já aprendeu. E a gente tá falando aqui até, né, sobre IA, mas para 2026, além dos conhecimentos de IA, quais outras carreiras, quais conhecimentos vocês acham que são assim, que vale a pena investir, que vale a pena apostar? O que tá quente para 2026? Apesar da IA, né, eu acho que existem algumas carreiras e até coisas, vagas que começaram a ter IA no nome e tudo mais, que a gente pode falar um pouquinho depois, né, que eu acho que estão surgindo, mas para fora disso, né, para fora desse tema, segurança é um que para mim tá crescendo justamente porque, primeiro que assim, né, com esse tanto de sistemas sendo produzidos, criados, eu acho que cada vez mais a gente vai ter problemas relacionados com segurança, né, ataques e tudo mais sendo vistos. Então eu acho que cibersegurança continua em alta, né? Já tá em alta e eu acho que continua. Eu acho que tá né, esse aumentando tema muito de a superfície de segurança. contato, né? Que não só a gente tem os agentes, né? A gente tem novos tipos de aplicações surgindo.
E aí a IA tem toda a questão da alucinação, então existe uma série de vulnerabilidades que surge. A gente falou que não ia falar de IA, mas IA de novo. Tem outras coisas também, por exemplo, IoT. Então hoje, né, quem não tem dispositivos IoT dentro da própria casa, e acaba que isso está aumentando, né, as vagas abertas. A gente vê ali 4,5 milhões de vagas abertas no mundo relacionadas à cibersegurança. Então todo o ecossistema de AI security, cloud security, etc. E a gente vê uma escassez de pessoas, né, para atender essa grande demanda. Mas eu vi uma discussão aqui no LinkedIn falando que essa escassez de talento, na verdade, pode ser uma falta de expectativas razoáveis, né, onde muitas empresas querem contratar uma pessoa para uma posição de entrada, mas também está exigindo que essa pessoa tenha um conhecimento relativo a 5, 6, 7 anos de experiência. Então eu achei legal essa discussão, eles falaram muito disso, fizeram até uma analogia com como é que você vai querer contratar um cirurgião júnior que já tenha 5 anos de experiência operando. E aí tem outro ponto também, que muitas empresas agora estão esperando pegar profissionais prontos no mercado. Aquela cultura de você pegar uma pessoa e treinar ela, eu sinto que isso está um pouco morrendo assim no mercado. E a parte de engenharia de dados? Sempre falam assim, será que o engenheiro de dados vai morrer? Sempre que quando surge alguma coisa disruptiva. Porque o engenheiro de dados, ele tem uma fama de ser quem atrasa a entrega de valor. A entrega de valor de um produto de dados é a análise, é o dashboard, e aí chega o engenheiro de dados falando: não, a gente precisa implementar governança, a gente precisa construir um pipeline robusto, a gente precisa garantir qualidade de código. Isso atrasa a entrega de valor. E aí, quando surgem essas disrupções no mercado, por exemplo, a grande disrupção foi o low-code, no-code. O CIS lá, né? Qualquer profissional não técnico de negócio podia implementar o seu pipeline com low-code, no-code, o próprio Data Factory. E aí, beleza, vamos tirar os engenheiros de dados, redução de custo, porque os engenheiros de dados atrasam a entrega. Beleza, né? No começo é maravilhoso, porque os dashboards saem mais rápido, a entrega de valor, né? Os modelos dos cientistas de dados saem mais rápido, mas aí começam a surgir os problemas a médio e longo prazo. Por exemplo, você tem um data warehouse bagunçado, um data lake que vira um data swamp, né, que a gente chama, que é o pântano de dados, e o dado não tem qualidade. E aí você tem aquele problema, né, de duas verdades dentro da mesma empresa, que pipelines de dados diferentes estão conflitantes, né, e você tem cada um com sua própria ilha de informação ali, e isso vira um caos. E aí, beleza, volta os engenheiros de dados. E aí, quando surgiu a IA como assistente, né, antes da IA agêntica, isso se acentuou, voltou essa discussão, porque agora qualquer pessoa consegue gerar código, consegue gerar uma procedure SQL, consegue fazer um pipeline. Então, se antes já era mais fácil com low code, no code, agora com IA acabou, não preciso mais de ter um engenheiro de dados. Mas aí foi se percebendo que um engenheiro de dados atuando com IA, ele não mais atrasava essa entrega de valor, que ele faria em 8 horas, ele consegue entregar em 1, então beleza. Mas isso que você está falando é muito interessante, porque ao mesmo tempo, né, que os engenheiros de dados vão morrer, né, enfim, os processos e tal, eu fico pensando, né, porque tem aquelas outras estatísticas que até falam um pouco do paradoxo da GenAI e tal, que são os 90% lá dos projetos de LLMs, de GenAI, eles morrem no piloto, justamente porque uma das coisas é justamente porque eles estão ali tratando um problema muito específico num notebook, às vezes, não sei o quê, ou usando, sabe, a própria LLM pública, mas tratando um negocinho que nunca escala, né, ou porque não foi pensado em fundação de dados, não foi pensado, né, assim, em como que isso teria um ciclo saudável para ser colocado em produção, que é justamente o trabalho aí do engenheiro de dados. Então, eu acho que é muito mesmo paradoxal essa história, e no final das contas eu também não concordo que os engenheiros de dados vão morrer não, porque eu acho que essas outras coisas que são muito relacionadas a colocar coisas em produção, a organizar dados, a fazer limpeza, enfim, fazer tudo isso para que os modelos de IA sejam saudáveis, né, que eles realmente sejam assertivos e deem boas respostas, são também parte do trabalho do engenheiro de dados, né? E é aquela frase clássica, né? Lixo entra, lixo sai. Só que muitas vezes, né, só há essa percepção quando acontece o problema. Como, por exemplo, teve um Airbnb que lidou com esse problema de falta de governança, de problemas de qualidade, justamente porque eles não tinham essa posição de engenheiro de dados. Eles não
contratavam engenheiros de dados. E aí eles, depois de lidar com todos esses problemas, eles implementaram o Midas Process, né, que é uma framework de qualidade de dados extremamente robusta. E aí volta os engenheiros de dados para lá implementar o Midas Process. Mas agora a gente está indo, além da IA como assistente, a gente está na IA agêntica, né? E aí que a gente vê a IA não sendo mais uma consumidora, ela também é parte da arquitetura, né? Ou seja, agora você tem uma IA agêntica que é capaz de receber um prompt, onde você pede um determinado tipo de dado, aí ela faz a limpeza para você, aí ela retorna o que você precisa, ela cria o pipeline, ela executa e te entrega o resultado ali do jeito que você quer. Então a gente já está vendo isso, né, no mercado, a gente tem ferramentas que estão fazendo isso, trazendo linguagem natural para dentro de ferramentas que O Databricks tem, né? A gente teve um episódio aqui do Databricks, E né, o Databricks tem o recentemente, Genie, e tem, né, eles têm várias ferramentas disso, né? uma pessoa simplesmente com prompt consegue ir lá fazer as análises, pegar os dados que precisa. Mas no final das contas o papel aparentemente não morre, né? A IA acelera o engenheiro, assim como acelera o desenvolvedor, né? Que o papel do engenheiro de dados, ele já está se tornando não mais um canador de dados, né? Agora ele é um habilitador de IA. A gente fala muito sobre o AI Ready, né? A arquitetura ideal para a gente habilitar IA no negócio. Historicamente, isso é uma coisa que acontece nos papéis de dados, porque existe uma sobreposição. Então, por exemplo, tem aí no mercado Big Data Engineer, tem o Data Engineer, mas essa sobreposição acontece na prática. Então, por exemplo, eu como engenheira e arquiteta de dados, eu já precisei treinar modelo, eu já precisei rodar teste AB. E aí essa sobreposição está acontecendo agora porque quando surgem essas necessidades, né, de habilitar IA, quem está mais próximo disso, quem tem mais sinergia com as stacks, é o próprio engenheiro de dados. Só que aí ele vai precisar de ter uma série de conhecimentos além, né, da engenharia de dados tradicional. Que agora não é Lakehouse, que é o top, né, da arquitetura de dados. Agora a gente tem que se preocupar com grafo, agora a gente tem que se preocupar com banco vetorial, com RAG, GraphRag, MLOps, monitoramento. Então aí já estou dando um panorama geral de ferramentas que um engenheiro de dados hoje precisa saber. E aí nem sei se esse nome vai continuar sendo engenheiro de dados, né? Talvez mude, porque o mercado adora inventar nomes de... Na verdade, você respondeu minha próxima pergunta que eu vou fazer sobre esse assunto, é se não estava meio que convergindo o papel do engenheiro de dados e do data science para um papel único. Porque antes eram atribuições muito distintas, que é o engenheiro de dados, o que é o data science. Mas você mesmo acabou de falar que, pô, eu ao mesmo tempo que eu tô, né, como arquiteto de dados, eu tô já tive que treinar modelo, já tive que fazer uma série de coisas que são atribuições do data science. Com a questão da IA acelerando o que antes eu gastaria um dia inteiro para fazer, você faz em 1 hora. Eu fico pensando nisso também, ao mesmo tempo assim, né, que eu vejo que os próprios modelos públicos, as coisas, né, os open source e tudo mais, eles meio que democratizam também uma expertise, né, que antes eram só o cientista mesmo de dados que sabia e que agora a gente consegue talvez, assim, né, outras pessoas com menos expertise do que antes conseguem já colocar coisas, né, treinar modelos, fazer fine tunings, algumas ferramentas que até já possibilitam isso de uma forma muito mais dada, né, por exemplo, o próprio Azure Foundry lá, bem fácil, né, assim, de fazer um fine tuning no modelo, numa LLM, só que ao mesmo tempo tem um outro negócio aqui que eu acho que é muito importante, que eu acho que as empresas meio que tomaram também a LLM como uma bala de prata que vai resolver todos os problemas, esquecendo que existe um tanto de problema que são resolvidos com machine learning tradicional, né, que são resolvidos com outras técnicas que não tem nada a ver com LLM. Só que como, né, estamos, né, enfim, com tudo isso que a gente está vendo, a empresa acha que agora tudo é linguagem natural, tudo é LLM, pronto, e acabou. Cara, é bem isso, assim, inclusive a gente vê discussões se o papel do cientista de dados vai morrer com o surgimento do GenAI, né? E assim, claro que eu já vi, por exemplo, GenAI substituir modelos de machine learning tradicionais como forma de validar um produto. Então, enquanto eu estou trabalhando num produto, eu consigo entregar talvez um V0 ali utilizando o GenAI, que não vai me dar um resultado ótimo, mas vai servir para validar. Mas eu não vejo isso acontecendo justamente porque a LLM ela vai ter uma série de limitações, né? Que modelos muito mais simples, que às vezes você teria que lidar com alucinação,
com uma série de coisas que um modelo convencional você consegue resolver de uma forma mais fácil de debugar, né? Mais interpretável, que isso é sempre uma questão, né? Na ciência de dados. A gente tem as black box, seriam as LLMs, e a gente tem os modelos que são mais fáceis de você interpretar. Eu não acredito tanto que o cientista de dados vai juntar com o engenheiro de dados, mas eu acho que um engenheiro de dados ele precisa ter um conhecimento básico de ciência de dados, porque eu acho que é um pouco do que o mercado espera da gente. Então, você se vê nessa posição muitas vezes, por mais que você não seja um especialista ali. Eu diria até que o dev deveria começar, né, a estudar um pouco mais, assim, sobre modelos, né, sobre dados, porque no final das contas, a gente meio que tá vivendo uma mudança mesmo de paradigma, né, de coisas que são de aplicações, já falou aqui no Entre Chaves também sobre isso. Como eu resolvo um problema? Normalmente eu pensava num front-end e num back-end. Agora eu talvez vou começar a pensar mais em agentes de IA. E isso já gera uma mudança mesmo de como eu penso em resolver problemas. E talvez em algum momento, assim, né? Para muitos, não. Muitos eu vou só pegar lá o minha API da OpenAI, da Anthropic, e vou consumir e pronto, acabou. Mas em algum outro, né? Para você entender mais, para você até conseguir otimizar melhor, alguns conceitos de ciência de dados passam a ser importantes, inclusive para devs, na minha opinião. Por exemplo, saber estruturar um teste AB, que é importantíssimo para uma aplicação quando você quer lançar uma feature nova, né? E aí você quer lançar 2 versões e ver qual que é a melhor. Isso é algo, acho que é uma ferramenta legal, né, para o desenvolvedor. E fora métricas de usabilidade da aplicação. Mas mesmo, tô falando assim, até mesmo coisas bem específicas de ciência de dados, assim, né? Tô tentando pensar alguma coisa e não tô conseguindo vir nenhum exemplo na minha cabeça, só tô pensando em token. Mas tô falando assim, coisas mais específicas mesmo, né? Sei lá, boa gestão de token, saber entender melhor o que que é isso, entender RAG, né? Que talvez ali alguma coisa, não sei. E o exemplo mais clássico que a gente tem da utilização do machine learning em si, quando você entra no aplicativo de compras, né? Você entra no Amazon, no Mercado Livre, ou aplicativo de compras, que você seleciona um produto, que lá embaixo aparece assim, você também pode gostar de, e te indica quais produtos que tá ali, aquilo ali é machine learning puro. Baseado nesse usuário, eu tenho aqui, eu já sei dos gostos dele, já sei o que ele costuma comprar, ele tá olhando esse produto específico, o que que eu posso mostrar para esse usuário, que eu vou tentar fazer com que ele clique e converta na compra. E esse é um exemplo clássico do machine learning puro, né? Que é ciência de dados pura, não é LLM. Falando ainda de novos papéis e voltando aí um pouco, né, no que eu até falei aqui do paradigma de agentes e tudo mais, eu acredito e já acho que já estamos vendo isso, cada vez mais vagas e papéis relacionados a essa manutenção de agentes, assim, sabe? E aí, sei lá, né, um desenvolvedor de agentes ou alguma coisa que é bem nessa camada agêntica aí mesmo, tanto para agentes para utilização de IA no negócio, quanto para vir já também agentes de desenvolvimento também, de especialistas em transformar o seu código em agente, para você ter melhores interações com o agente dentro do seu código. Então, toda essa parte de agentes, eu acho que tem aí um crescente, né, em relação a vagas, em relação ao papel, né. E ao mesmo tempo, a gente também vai começar a ver uma redução em alguns papéis, né. Eu acho que os papéis que são fritadores de pastel, né, mesmo o dev fritador de pastel, até qualquer uma dessas que seja puramente mecânico, né, puramente de execução, sem muito raciocínio envolvido. Mas isso até no mundo de dev. Assim, igual, novamente voltando na época dos maias, onde o pessoal a gente fazia aquelas especificações, antes, né, da popularização do ágil, a gente fazia aquelas especificações gigantes, fazia descrição de caso de uso, diagrama de sequência, aquela coisa toda, fazia aquele monte de papelada. Entregava pro dev, o dev ia só lendo e codificando, lendo e codificando. O dev mecânico sempre existiu. Quem ainda tiver nessa, é facilmente substituível. Agora, eu queria levantar uma pergunta aqui que a gente estava discutindo no backstage aqui, antes de começar a gravação, eu iria dar uma cutucada. Estamos vivendo uma bolha? Então a gente vê, né, investimentos trilionários em IA, empresas, né, recebendo aportes. Acho que já está acontecendo uma certa desconfiança se isso vai gerar o retorno esperado. A gente já está vendo, né, um pouco da mudança do discurso, né, de vários CEOs aí dessas grandes provedoras de IA que
AGI talvez não é bem assim. E aí eu não sei, eu fico com essa sensação de que já existe essa desconfiança, até porque saiu recentemente aí o Michael Burry, né, que é um investidor muito famoso por prever a crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos. Ele está apostando que a bolha da IA vai estourar logo logo. Então ele comprou opções de vendas na Nvidia e Palantir, indicando que, sim, ele também está desconfiante. E como ele tem esse histórico de já ter acertado essa previsão que foi absurda, eu já começo a ficar assim. O que eu falei lá no episódio da Agilice foi até bem parecido, assim, e eu concordo, eu acredito, né, que a gente tá nessa bolha justamente porque a gente não tá vendo o valor ainda, o retorno do investimento ainda não está sendo concretizado muitas vezes. E tem uma outra coisa que eu queria adicionar, que é a gente não saber ainda o valor monetário mesmo, quanto que de fato isso custa. Né, o custo disso, na verdade. Justamente porque, assim, essas empresas, elas foram subsidiadas, elas tiveram prejuízo por muito tempo, muitas dessas empresas, né, grandes aí, que são as big techs de IA, e, assim, até agora a gente não viu de verdade quanto que custa esse negócio. O próprio cursor mesmo, que a gente já falou aqui, mudou a forma de precificação dele justamente por das coisas, né, justamente para ter menos prejuízo, né, enfim. E o fato é esse, é que a gente não sabe o custo da IA atualmente. Então, pode ser que esse negócio fique muito caro e comece a não valer o investimento mesmo. Então, esse é só mais um negócio que eu queria adicionar. Muito do valor, principalmente para o desenvolvimento, para o processo de desenvolvimento do software, ele já se provou, eu acho, né, em relação à velocidade. Só que é isso, se em algum momento essas IAs começarem a ficar muito caras, aí vai ter que ter uma análise do quanto vale a pena. Beleza, eu acelero 2 vezes o meu desenvolvedor, mas ao mesmo tempo o negócio é tão caro que eu tô gastando o preço de 3 desenvolvedores. Aí não vale a pena, né? Por 3 desenvolvedores. Acho que vai precisar em algum momento desse tipo de análise. Foi até o que a gente comentou num outro episódio dentro de Entre Chaves, que a gente gravou, foi justamente isso, tipo assim, como mensurar o ganho da IA. Eu coloco um desenvolvedor, eu dobrei a capacidade dele e estou aumentando em 30% o meu custo mensal, tá valendo a pena, porque eu estou produzindo 2 vezes mais código, eu estou entregando o dobro, eu estou entregando com mais qualidade, eu estou diminuindo o que volta dos testes, eu estou diminuindo o erro em produção, tem uma série de valores aí agregados e estou aumentando 30% do meu custo. Aí vale a pena. Eu queria fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Um dos relatórios que eu estava lendo, né, do Forrester de 2026, que fala um pouco sobre previsões para 2026 relacionada ao mercado e tudo mais, fala que 2026 vai ser um ano muito selvagem, de muita imprevisibilidade, muita volatilidade, né? Fala que esses projetos de IA aí, muitos vão sair do trilho, né, que é muito parecido com o que a gente estava falando da bolha aí agora, mas ele traz um negócio que eu acho que é interessante da gente conversar aqui, né, conversar um pouquinho, que é o desafio das empresas de trabalhar com funcionários com múltiplos empregos. Vai acontecer em 2026, mas eu acredito que já está acontecendo, né? Com certeza já está acontecendo, né? E aí ele fala justamente que esses funcionários, eles buscam maximizar a compensação de segurança, né? Eles terem porque eles de alguma forma acreditam que podem ser substituídos por IA, e aí eles, ao invés de ter um emprego, começam a ter vários, né? Enfim, para começar a trabalhar em vários lugares. Até a gente brincou, né? Eu falei assim, não, eu tô com medo de ser mandado embora. Então, eu vou arranjar mais uns 2 empregos, que eu vou fazer o que eu tô fazendo pior ainda. E eu vou ter certeza que eu vou... Você não tem a dúvida que eu vou ser mandado embora. Eu vou ter essa certeza. Pelo menos eu concretizo. Isso é uma coisa que é complicada, porque começa a vir de encontro com outras discussões que a gente tem na área de tecnologia, e também uma tendência para 2026 vai diminuir o trabalho remoto, vai aumentar, os que estão remotos vão virar todos híbridos, vão voltar a ser presenciais, ou eu vou ter que ir 4 vezes por semana para o escritório. Se a empresa começa a perceber que tem um aqui, tem outro ali, que está com 2, 3 empregos, eu chamo o cara não responde, ou eu preciso de alguma coisa, não consigo achar a pessoa, e isso pode gerar um outro impacto para 2026, que é isso, prejudicar uma coisa que a gente conseguiu conquistar hoje, que eu particularmente sou fã do trabalho remoto, pelo nível de produtividade que eu consigo nele, mas que isso pode ser prejudicado por essa questão que você levantou agora. A gente vê no LinkedIn, né, esse movimento de retorno ao escritório, todo justificado com frases de efeitos bonitinha, de produtividade, trabalho em equipe, mas na prática, eu acho que uma das principais razões é isso aí que vocês comentaram,
O overemployment. Mas ao mesmo tempo, né, ouvindo isso que você falou, Rafa, o trabalho remoto, pensando nisso tudo que a gente discutiu aqui do dev fritador de pastel, e aqui eu não tô fazendo juízo de valor, tá, gente? Mas o trabalho remoto, ele facilita um pouco a existência desses perfis fritadores de pastel. Porque afinal a pessoa tá ali codificando no ambiente dela, no quarto dela, e ela meio que não se envolve nem com a empresa, nem com o cliente, nem com o produto, e ela às vezes nem se preocupa em saber mais, né, dessas dimensões que eu falei. Então, querendo ou não, o trabalho remoto, ele também tem tudo a ver, né, talvez aí com esse dev fritador de pastel, e que esse cara aí, que ele não se envolve, né, que ele não se envolve para nada para além do código que ele tá produzindo, ele é mais fácil de ser substituído pela inteligência artificial. Bom, gente, então, mais um episódio filosófico aqui sobre tendências, né, nesse caso de carreiras aí para desenvolvedores em 2026. Conversa de bar. Uma conversa de bar, só faltou a cerveja, né, estamos aqui tomando água, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Ah, e deixa sua opinião, o que você acha que vai ser a carreira do dev em 2026? Então, é isso aí, até a próxima. Tchau, pessoal. tchau.